E aí, meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero muito que sim. Eu me chamo Jéssica Braz e hoje a gente vai continuar o nosso quadro falando de filhos, beleza? Então, fica aí que vai ser bem legal esse papo. A gente vai aprender uma com a outra. Foi um vídeo muito pedido, então vamos comigo já pra gente começar a bater papo sobre esse assunto que eu acho que interessa pra todo mundo, não é? Vamos lá. Bom, quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu fiz um vídeo explicando, né, que a gente ia começar esse tipo de conteúdo aqui no canal, que foi um conteúdo que me pediram muito e me pediram bastante para trazer um pouco da minha experiência com os meus filhos. Então aqui estou. E hoje eu separei cinco tópicos, vamos chamar assim, pra gente falar aqui um pouquinho, pra gente debater um pouquinho sobre isso e eu vou contar tudo pra vocês, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar teu like, que é bem importante. Já aproveita e deixa aí a tua pergunta e me conta se tu tem filhos e qual a idade deles, tá? O primeiro que eu deixei pra vocês, que eu acho muito importante desde as crianças muito pequenininhas, independente do qual tamanho, se ela tem tamanho pra começar a entender já algumas coisinhas. Quando é pequenininha, a gente já começa, né? Não, não. Eu brinco que a primeira palavra que a criança aprende é não. De tanto não que ela ouve, de tanto não que ela escuta, né? Então, assim que ela começar já a entender, a diferenciar, a entender que você tá falando pra ela não fazer isso, eu indico tu já ter o cantinho do pensamento, ou o cantinho do castigo. A gente fala cantinho do castigo, mas hoje em dia a gente vai reformular essa palavra e trazer como cantinho do pensamento. Quando os meus filhos eram pequenininhos, eles tinham o cantinho do pensamento, que era aquela cadeirinha. Eu lembro que o cantinho deles era um cantinho separado, não era um cantinho no quarto, tá? No quarto eles vieram ficar, acho que depois de maiorzinho. Mas de preferência que não seja um cantinho no quarto, para eles não associarem o quarto dele a castigo, a um negócio chato, sabe? Então eu lembro que os meus... a gente tinha uma cadeirinha que vinha com Lego dentro, sabe? Uma cadeirinha até grande que vinha com bastante pecinha de Lego. Então a gente tirou esse Lego e botou essa cadeirinha no cantinho. E desde pequenininho, os dois tem isso. Desobedeceu ou fez alguma coisinha que não era pra fazer, a gente deixava lá na cadeirinha conforme a idade, conforme o tamanho deles. Criancinha de 2 aninhos, vamos supor. 2 aninhos, deixa 2 minutinhos lá sentadinho. Às vezes 2 minutinhos vai ser até muito, né? Porque ela vai ficar entediada. Mas, em parte, isso é interessante. Pra ela entender que não pode se repetir aquilo. E antes de tirar ela do castigo, do pensamento, eu sempre falo: mamãe colocou você aqui por causa disso, disso e disso. E assim sucessivamente. Olha, eu sei que vai cansar. Eu sei que vai ter dia que tu vai querer desistir. Que a criança vai chorar, não vai querer ficar no lugar. Eu lembro que os meus também faziam isso. A gente colocava no cantinho e eles saíam antes. Então, cada vez que eles saíssem, a gente contava o tempo do início. Não era tipo, faltava 5 minutos, então falta mais 5 minutos, não. Faltava mais tipo 30 segundinhos, não. A gente volta a contar do início, tá? Que é pra criança entender que se ela sair, vai ter consequência, né? Vai ter... Enfim, ela vai ter que ficar o tempo completo, o tempo bonitinho. Ela vai chorar, vai espernear, tu vai querer desistir, mas vai por mim. Insiste, porque a melhor coisa do mundo é você insistir. Insistir e ensinar o seu filho que tudo tem um limite, né? Então vai por mim, separa esse cantinho. De repente é um cantinho na sala, quando a TV não estiver ligada, é claro. É um cantinho até na cozinha, uma cadeirinha no cantinho. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Então corrija o seu filho, sabe? Corrija, isso não pode, isso não vai, isso não deve, isso não. Fale não. A criança escutar não é saudável. A criança não pode ter tudo que quer na hora que quer, porque senão vai crescer achando que a vida é assim. E isso vai trazer traumas, vai trazer consequências para essa criança. Então corrija, diga não, mesmo que você tenha. Eu converso com alguns amigos, eu até falo com minha mãe e muito a minha prima. Eu digo, quando eu saio com meus filhos, às vezes eu tenho pra comprar alguma coisa que eles estão pedindo, mas simplesmente eu digo que não, porque não é a hora, não é o tempo de ter, entendeu?
Fale não, falar não é saudável. A criança ouvir não é saudável. Crianças precisam ouvir não para entender que não é tudo no tempo delas, na hora que elas querem. Entendeu? Porque senão elas vão crescer achando que todo mundo tem que fazer o que elas querem na hora que elas querem. Então, diga não, corrija. Quem ama, corrige, tá? O terceiro, esse daqui eu acho que toda mãe passa, inclusive eu já passei e passo, tá? E passo, que é o não seja vencido pelo cansaço. Às vezes, eu vou falar por mim, tá? Tudo que eu tô falando aqui se aplica a mim, antes de mais ninguém, tá? Às vezes, de tanta gente falar não e o filho insistir, posso? Deixa, só pra gente não ficar ouvindo aquilo toda hora a gente meio que desiste. Ah, tá bom, vai, faz. Então não seja vencido ou vencida pelo cansaço, tá? Insista. É igual o exemplo que eu dei do cantinho do pensamento. Insista, não seja vencido, não se permita ser vencido pelo cansaço. Criança saiu, põe de novo. Criança saiu, põe de novo. Ela tem que ser vencida, não você, entendeu? Então não se permita vencer pelo cansaço. Eu falo isso por experiência própria. Eu não fui aquela mãe de entregar o celular na mão dos meus filhos. Mas isso se aplica a mim e outras coisas, né? Mas trazendo para os dias de hoje, eu vejo muitos pais entregar celular nas mãos dos filhos simplesmente porque se venceram, sabe? Se deixaram vencer. Ou a criança quer conversar, quer chamar atenção, quer, sei lá, falar do dia, quer falar besteirinha de criança. Mas os pais hoje em dia, não todos, mas alguns não têm mais paciência de ficar ali conversando com a criança, dar uma atenção. A gente tá sempre no automático, resolvendo coisas usando o celular, trabalhando usando o celular. Hoje em dia o celular tem toda a vida da gente. Então o teu filho vê isso, entendeu? Então qual o tempo de valor que tu tá dando pro teu filho e que tá dando pro celular? Será que tá igual? Ou o celular ganha, sai na frente? Então assim, não seja vencido pelo cansaço, não é legal pra você, muito menos pro seu filho. Vamos continuar. O quarto tópico que eu separei para contar, para falar um pouquinho para vocês, é esse aqui. Que hoje em dia, eu não sei, eu acho que as pessoas confundem muito. Isso que eu vou falar agora, confundem muito, acham que é explorar a criança, ou que criança tem que brincar. Lógico que criança tem que brincar, criança tem que ser criança. É por isso que eu não dou celular, né? Que até hoje, enfim, isso aqui deixa assunto para outro dia. Que é esse daqui, dê responsabilidades em casa. Lógico, nossa, Jéssica, mas criança tem que ser criança, criança tem que assistir, criança tem que brincar. Concordo, assim, em tudo. Concordo plenamente que criança tem que ser criança. Que criança tem que brincar, criança tem que assistir um desenho, mas dê responsabilidades em casa, porque quem eles são em casa é quem eles vão ser na rua. É quem eles vão ser na rua, não, é quem eles vão ser quando casar. Entendeu? É o que eles aprendem em casa. Hoje, muita coisa que eu faço na minha casa não foi na rua nem na escola que eu aprendi. O que eu faço dentro da minha casa, eu tenho lembranças da minha mãe fazendo. Por exemplo, arrumando um quarto. Minha mãe sempre dizia, Jéssica, arruma a cama. Sempre que a gente levantava, a primeira coisa que minha mãe dizia, ela não deixava a gente sair do quarto sem forrar a cama. Só sai do quarto assim que levantou, antes de fazer qualquer coisa, forra a cama. Isso não vai matar nenhuma criança, nenhum filho de ninguém. Forra a cama. Os meus aqui em casa, a gente separa. Eu tô em casa, eu ajudo, só que eles têm as responsabilidades deles, sabe? Eles têm como responsabilidade, por exemplo, lavar o banheiro. Um domingo é um domingo é o outro. Hoje eles até fazem mais legalzinho. No começo eles não faziam tão legalzinho assim, então, mas eu deixava, né? Mesmo sem estar perfeito, porque era nessa caminhada que eles iam conseguir fazer o melhor, entregar o melhor deles, na prática, né? É repetindo várias vezes a mesma coisa. Então, dê responsabilidades em casa, delegue as coisas pro seu filho fazer, sabe? Varrer uma casa não mata ninguém, tirar o lixo, colocar o lixo pra fora também não mata ninguém, de repente tirar a roupa do varal não mata ninguém. Então, dê responsabilidades, torne os seus filhos
crianças, jovens e adultos responsáveis, sabe? Que gostam de organizações, de casa limpa. Vou falar um negócio pra vocês, é a coisa mais difícil do universo. É a casa para limpa, organizada com criança. Eu não tô dizendo que a casa tem que ficar um brinco, porque não vai ficar nunca. Onde tem criança, onde tem gente, né? Onde tem gente, tem coisa fora do lugar. E é normal, é super normal. Mas dê responsabilidade ao filho de vocês, tá? Passar um pano no móvel, varrer a casa, como eu já falei, guardar uma louça, lavar o quintal, tirar o lixo. Não mata ninguém. Minha filha tem 15 anos, ela já faz de tudo. Esse vídeo aqui é só pra gente falar desses 5 tópicos que você aparece, pra não ficar um vídeo muito longo. Mas delegue, dê responsabilidades em casa. E a partir dessas responsabilidades de casa, vocês vão agregando algumas outras, tá? Eu confesso que pra mim foi muito difícil. Eu fico com o coração na mão quando chegou o momento dos meus filhos, por exemplo, ir no mercado sozinhos, sem minha presença, sem a presença do pai. Eu ficava com o coração na mão. Eu confesso que às vezes eu e o pai dele pensava até em seguir, mesmo que eles não soubessem. Então eles iam, a gente pensava em ir atrás só pra ver, sabe? Aquela sensação de meus filhos não estão comigo, então não estão protegidos. Mas uma hora eles vão ter que crescer, né? E hoje o meu filho vai sozinho, minha filha vai sozinha. Criem pessoas responsáveis, sabe, e começa tudo dentro de casa. Não adianta querer jogar pra escola, pra fulano, ciclano, não, é de dentro de casa que você vai construir isso. A base que ele tem que ter principal é a base de dentro da casa dele, entendeu? Porque por mais que as de lá de fora desabem, a de casa tem que estar aqui. O costume de casa vai à praça, né? Então tornem seus filhos crianças responsáveis. E o último, pra gente fechar esse vídeo, pra não ficar muito grande, porque eu quero que seja um vídeo gostoso de assistir. Quero que seja um negócio legal pra gente conversar, debater, trocar experiências, falar de tudo aqui sobre física, que pra algumas pessoas é fútil, é coisa do passado, às vezes até brega, não precisa mais, isso não existe mais. Enfim, eu respeito pessoas que não cresceram com esse costume e não tem como passar para os seus filhos algo que você não viveu, né? Então, é isso aqui, ó. Ensine-os a pedir a bênção e ser educado fora de casa. Ó, Jéssica, o que é ser educado fora de casa? O que eu tô querendo passar aqui para vocês é aquele por favor, com licença, muito obrigada. É ser pessoas educadas. Entendeu? Os meus filhos, eles pedem a benção, porque eu cresci pedindo a benção à minha mãe. Benção a mãinha, benção a vovó, benção a vovó, benção a tia. Então eu ia sair, eu pedia a benção. Eu ia dormir, eu pedia a benção. Eles chegavam do trabalho, eu pedia a benção. Então isso eu passei para os meus filhos, tanto eu quanto meu esposo, porque a gente cresceu assim. Eu era daquele tempo, eu sou daquele tempo. Eu falo era porque agora eu tô morando longe da minha família, dos meus parentes, né? Mãe, pai, vovó, enfim. Então, mas eu sou daquela que ia lá, pegava na mãozinha, beija avô, beija a mão e é isso aí. Hoje em dia não, só da criança dizer assim, ó, beija a mãe, já é um avanço, sabe? Então ensine-os a gente pedir a bênção e você ter o prazer de dizer assim pro seu filho quando ele vai sair, Deus te abençoe. Entendeu? Isso assim é prazeroso, é uma segurança a mais que você está passando para o seu filho. E quando eu digo ensine-os a serem educados fora de casa, é um dos motivos que os meus filhos chamam muita atenção. Porque a gente passou gentileza, entendeu? A gente ensina muito eles a ser gentil, prestativo, fora de casa. Alguém derrubou alguma coisa? Pega, devolve, pede com licença, sem passar empurrando, né, as pessoas. Então, com licença, muito obrigada, por favor. Ensine, são coisinhas básicas, são princípios pequenininhos que vai fazer toda a diferença na vida do seu filho. E eu não tô falando pra esperar seu filho fazer 14, 15, 16 anos, não. Isso é de pequeno que ensina. Criança pequenininha é bonitinha, muito fofinha, é tudo muito criança pequenininha, né? Mas é ela pequenininha assim. Mais rápido você ensinar, você conseguir passar, eu garanto pra você que vai ser melhor e mais fácil.
tanto para você quanto para a criança. Então, invista na educação, na gentileza, invista no seu filho. Não precisa pagar para investir, para que os outros ensinem os seus filhos. Ensine você, comece dentro de casa. É aquele ditado que eu vou falar de novo: o comportamento de casa vai à praça, né? E tem aquilo também, se o seu filho for um bom filho, ele vai ser um bom marido, ela vai ser uma boa esposa. Então ensine-os, tá bom? E para esse vídeo não ficar muito longo, eu já vou parar ele por aqui, porque você tem que estar separado em 5 e 5. Se vocês querem que eu fale de algo, aqui específico, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou falar com toda certeza. Eu tô adorando fazer esse tipo de vídeo, porque é mais um bate-papo. Não vou deixar de trazer os outros vídeos aqui pro canal, que é de comprinhas, maquiagem, mas tô amando fazer esse vídeo. E é isso, deixa eu só deixar claro aqui que eu não estou aqui para ensinar você a educar seu filho, tá? Eu tô aqui porque me pediram muito para eu passar algumas experiências, algumas dicas de como eu fazia com os meus filhos, eu e meu esposo. Me pediram para gravar vídeo e cá estou gravando vídeo. E eu quero que nesses vídeos a gente troque experiências, vocês deixem aí suas dúvidas para saber se eu posso ajudar em algo, tá? Interage muito aqui nesse vídeo, deixa a curtida, comenta bastante para eu entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Combinado? Só abrir espaço aqui no canal também pra gente falar um pouquinho desse tema que eu acho muito, muito, muito interessante. E posso falar, pense em assunto que rende, é filhos, né? Rende muito, tem muito assunto, tem muita coisa pra gente conversar sobre filhos, né? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês. Aproveite e compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Combinado? Um beijo pra vocês e até a próxima.